Mojubaxi a todos, eu me chamo Exu Colade, eu sou Nii, sou sacerdote de Umbanda do terreiro de Umbanda, Tenda de Ogum, Tata de Quimbanda também do Tenda de Ogum e Olorixá do culto tradicional Yorubá também aqui dentro do Tenda de Ogum. Também vou deixar para vocês as nossas redes sociais, tanto do terreiro, para quem tem interesse em gira, sobre os desenvolvimentos, as coisas que a casa oferta para as pessoas e também as minhas redes sociais para quem tiver interesse em marcar uma consulta de jogo de búzios ou quiser conversar sobre algum determinado assunto, tá certo? Então peço que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que fazem parte da religião, as pessoas que precisam desse tipo de conhecimento. Existe uma ideia muito perigosa que circula hoje dentro da espiritualidade. A ideia de que a entidade, ela sente o que eu sinto, pensa como eu penso, some porque eu estou mal e só aparece, só se manifesta dentro dos terreiros quando eu estou bem, né? Isso não é espiritualidade madura. Por que isso não é espiritualidade madura? Porque isso é um fenômeno psicológico chamado de projeção emocional, tá bem? É algo muito corriqueiro hoje dentro dos terreiros, porque as pessoas acabam confundindo a própria identidade ou transferindo a sua responsabilidade para a entidade. E é sobre isso que eu quero falar sobre catiço, eu quero falar sobre a consciência que existe para esse catiço, a consciência espiritual, e o porquê o afastamento da entidade não é abandono, é ensino. Quanto mais tempo nós passamos dentro das ritualísticas, nós percebemos que até mesmo o silêncio da espiritualidade é algo que tem a nos dizer. Parar de querer enxergar catiço somente como um Pokémon, um Power Ranger, que quando eu não estou bem ele vira, né? Porque também existe o processo inverso, né? Se eu não estou bem, minha entidade me toma para lidar com situações que eu não tenho coragem. Não. Autores como Reginaldo Prandi, por exemplo, ele aborda muito esses temas sobre o que é a entidade, que ela possui função social, ela possui consciência própria, ela não é uma extensão do ego e da vaidade do médium. Ela é um espírito que está ali com uma função e um propósito, tá bem? Então, e esse propósito, essa função, não é somente com o médium, é também para com a casa onde aquela pessoa estará trabalhando, desenvolvendo a sua espiritualidade, buscando ali a sua evolução, de certa maneira, tá bem? E ela tem uma memória ritual muito forte. Então, quando alguém diz assim, que minha entidade está triste porque eu estou triste, ou a minha entidade não gosta do meu irmão de santo, ou da minha irmã de santo, porque eu não gosto deles. E aí, qualquer coisa que acontece, falei, é porque eu não gosto, né? Ou senão, eu não estou muito bem, minha entidade sumiu. Ou enchi a cara de goró aí numa festa, a minha entidade desceu. Gente, isso revela muito mais sobre a pessoa, sobre o médium, do que sobre a entidade em si. Por quê? Nesse momento em que nós vivemos, tudo é muito fluido, tudo é muito vazio, muito superficial. Então, a entidade, ela deixa de ser uma consciência espiritual e passa a ser um espelho psicológico, onde eu vou reproduzir tudo aquilo que eu gostaria de ser, ou não sei, ou minhas frustrações, ou como evitar isso. Eu não faço ideia de como isso funciona. Só sei que isso acaba infantilizando a espiritualidade. E aí nós temos mais um fenômeno, que é a infantilização espiritual. Que a partir do momento em que eu começo a selecionar coisas de cultos distintos e acrescentar dentro, e no final eu não tenho absolutamente nada. Então isso vai fazer com que eu comece a enxergar a entidade somente para poder suprir carência, somente como apoio emocional, somente como muleta. Isso não está correto, porque você acaba não tendo uma manifestação, né? O catiço, ele está ali, não é para poder passar a mão na sua cabeça. A espiritualidade não existe para te agradar, ela existe para te confrontar. Então, a se apoiar no catiço para evitar a frustração, isso não funciona, tá bem? Porque ele existe para poder ensinar limite, tanto o catiço quanto o orixá. Em diversos itãs da filosofia iorubá, da cosmologia iorubá, nós percebemos isso. Os limites que foram estabelecidos pelos orixás, pelos odus, para poder ajudar a alinhar a humanidade. E por quê? Mas também não é um castigo, é um processo corretivo. Correção é diferente de punição. Então, quando tem a imaturidade, quando tem um desvio de conduta ou quando tem uma dependência excessiva, o sagrado, ele se retira, ele se recolhe. E aí vem a ideia de que minha entidade me abandonou. A entidade me largou de lado. Eu estou comendo pão que o diabo amassou. Mas ela não faz isso para poder abandonar. Ela não faz isso para poder te prejudicar. Ela faz isso para te educar. Por quê? Para que o indivíduo ele reorganize o próprio Ori, para que ele possa assumir a responsabilidade de seus atos, da sua conduta espiritual, é necessário que a espiritualidade dele se afaste.
Por quê? O grande problema é que hoje as pessoas elas não sabem lidar com frustrações. Elas querem feitiços com resultados rápidos, elas querem... fizeram um jogo de búzios hoje, né, uma consulta no Peleifá ou no Iquim, e aí vê que a questão do comportamento dela não está legal. Mas se ela fizer um ebó, o ebó é apenas 20% do trabalho. Os outros 80% é conduta. E a conduta ela é individual. Então ela vai lá, né, faz o ebó, vê mais ou menos como é que está a conduta, não altera a conduta e quer um resultado milagroso. Ela não sabe lidar com frustração. Então, quando a espiritualidade se cala e a pessoa diz que foi abandonada, né, ela tem que entender que o silêncio também, para a espiritualidade, é uma linguagem. Né? Se a entidade se afasta, ela ensina... O que ela está ensinando para a gente quando ela se afasta? Ela ensina que a espiritualidade ela não substitui responsabilidade pessoal, muito menos convivência social. Ninguém caminha espiritualmente apoiado apenas na entidade. O ato mais forte de incorporação é quando nós incorporamos os valores e os ensinamentos que aquela entidade tem. Não somente feitiço, tá bem? Não somente coisas que vão fazer com que você tenha uma validação social. Ela também vai te ensinar sobre autonomia, vai falar que ela faz parte do seu amadurecimento, do seu crescimento espiritual. Então, assim, o verdadeiro catiço, ele não vai te aprisionar. Ele não vai falar assim, olha, se você não me receber hoje, vou acabar com a sua vida. Não, por quê? Porque ele não cria dependência. Ele não alimenta o ego, a vaidade da pessoa. Também não são manifestações mediúnicas egóicas. Então, quando a gente tem um catiço que está firme mesmo, de consciência, está no seu corpo, consegue fazer mudança, ele sempre vai retirar a mão dele para que você possa caminhar sozinho, para que você aprenda a caminhar com seus passos. É para isso que serve a função do catiço e é por isso que ele se afasta às vezes. Então, a espiritualidade madura, ela não vai somente te confortar, não. A intenção dela não é te confortar, a intenção dela é fazer você amadurecer, é fazer você enxergar as suas responsabilidades e abraçar as suas responsabilidades. Temos um tempo tão difícil quando o assunto é frustração, né, que a maior parte das pessoas dentro dos terreiros não sabem lidar com isso, sejam médiuns novos ou médiuns mais antigos que não têm as suas vontades ali preenchidas, né, por outras pessoas. Nós temos muito pouco de ritualística e fundamento real e um espetáculo circense muito grande quando o assunto é espiritualidade, quando o assunto é religiosidade. Por quê? Como eu acabo pegando uma... O cachorro acabou tirando minha concentração. Como eu acabo retirando fragmentos de determinados cultos, de determinadas casas pelas quais eu passei, por vídeos que eu vi na internet, e vou acrescentando aquilo dentro da minha casa, de uma maneira ou de outra, encaixando, fazendo uma grande panela de Deus sabe lá o quê, né? Eu vou perdendo todos os fundamentos e tudo aquilo que de fato é profundo dentro da espiritualidade. Tá certo? Com isso, o que vai acontecer? Se um médium ele não consegue escutar direito a entidade dele, porque o comportamento dele não está alinhado com o comportamento da entidade. O comportamento dele não está alinhado com o Odu, caso ele tenha. Não está alinhado com o Orixá, caso ele seja iniciado. Né? Então, ele vai deixar de ouvir espiritualidade, deixar de ter aqueles insights que às vezes nós temos quando estamos no começo, né, do nosso desenvolvimento espiritual, que a gente começa a ouvir umas coisas, viram umas ideias na cabeça que a gente não fazia ideia de que era possível aquilo, ou como se faz determinado tipo de coisa, a gente só aprende, né? Só vem a informação ali que vem do além mesmo. E quando isso não ocorre, o que ele faz? Primeiro ele vai trocar de casa. Tá? Isso é fato, ele vai falar que a casa não está boa, está fraca, não está tendo conexão, mas ele nunca para observar o próprio comportamento, ok? Esse é um ponto. Segundo, e esse é o mais absurdo, tá? Ele simplesmente troca de entidade. Como assim? Suponhamos que eu trabalho com um determinado Exu, só que a minha conduta dentro da casa, a minha conduta, eu não estou falando somente de conduta na casa, a minha conduta na minha vida, com as pessoas, com a minha família, com os meus sacerdotes, sacerdotisas, filhos de santo, irmãos de santo, a minha conduta não está legal. Eu não estou com uma ética, uma moral boa. Ok. Com isso, aquele Exu que me ensinou a ser assim, que me deu o caminho da retidão, ele se afasta. Então eu não consigo mais ouvir. Mas, poxa, eu Gira. Eu tenho que incorporar alguma coisa.
Tem um cliente para atender, eu tenho que incorporar alguma coisa, tenho que fazer alguma coisa. E aí? Surge a questão da substituição, né? Como assim? Já que esse não me responde, então eu vou tentar outro. Quer dizer que outra entidade vai se manifestar ali? Não. É somente o ego do médium que não deixa, né, o orgulho, os entreveios morais que ele tem para poder se realinhar. Ele não sabe se recolher. Se a entidade, em sua infinita sabedoria, se recolhe para que possamos alinhar a nossa vida novamente, por que nós não fazemos? Não tem nada de errado você, às vezes, dar um tempo, dar uma pausa nos seus trabalhos para poder se reconectar com a sua espiritualidade. Todos nós precisamos disso e todos nós passamos por isso. Não é porque um se afastou que outra deve entrar no lugar. Não é uma substituição. Tá bem? Então essa foi a nossa conversa de hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Peço desculpa pelas interrupções, tá bem? Mas é isso. Se você gostou, curta, compartilhe, envie para os seus amigos e até a próxima.